Vamos abrir falando dessa derrota do Botafogo, 4-1, um jogo que o Botafogo chegou a empatar no fim do primeiro tempo. Parecia em algum momento que iria competir um pouco melhor, né? Na Arena da Baixada, mas aí a coisa desandou ainda no primeiro tempo, o Botafogo levou o segundo gol. Bandeira, o que aconteceu com o nosso querido Botafogo lá, hein? O extracampo tá entrando em campo, daqui a pouco a gente fala então sobre o extracampo, mas o time entrou muito desconcentrado, sem bola. Com bola, o Botafogo, como eu brinquei aqui no início, né? O Botafogo estava botando a bola no chão. Tem que lembrar que o Anselmi foi demitido após a vitória sobre o Bragantino e o Botafogo não tinha um treinador engatilhado. E aí perdeu uma semana com o técnico do Sub-20, que por sinal é muito bom no Sub-20, mas que, claro, vai sair daqui a pouco, então já perdeu uma semana com um trabalho que não vai permanecer. E o Botafogo trabalhou a semana inteira para em 3 minutos tomar um gol e ter que sair para atacar o Atlético lá na Arena da Baixada, ou seja, perdeu uma semana e claro que isso faz diferença. O Botafogo, como eu disse, colocou a bola no chão no início e se tivesse visto o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, poderia ter evitado o primeiro gol. Porque o Atlético Paranaense no jogo contra o Cruzeiro, recentemente, deve ter 10, 12 dias, saiu a bola, conseguiu um lateral lá no lado esquerdo, fez uma pressão, depois bateu o lateral, aí o Cruzeiro recuperou a bola. Ali mesmo o Atlético fez a pressão, recuperou, e o ótimo Viveiros fez o gol na entrada da área, 1-0 com 1 minuto de jogo. Ontem o lateral era para o Botafogo, mas num espaço onde o Atlético faz a pressão quando a bola sai. Aí o Telles bateu o lateral todo torto, o Montoro abordou a bola de maneira totalmente equivocada, o Barbosa foi todo torto para o lance, o Bastos também olhando, e o jogador do Atlético, Viveiros, mais uma vez fez o gol com 3 minutos. Quer dizer, tocou a bola na primeira possibilidade que o Atlético teve de pressionar, o Botafogo sucumbiu e tomou o gol. Muita fragilidade. O Botafogo vem tomando gols assim no início dos jogos e, mais uma vez, acabou prejudicado por isso. O Odair, como a gente falava aqui, trabalhando de forma reativa, sem nenhuma vergonha, desceu as linhas, deixou o Botafogo tocar a bola. Você tinha até a sensação de que o Botafogo estava razoavelmente bem no jogo. Sim. Porque o Botafogo chegava até o meio-campo tocando de pé em pé, controlava a posse, mas quando entrava no campo do Atlético Paranaense, não encontrava os caminhos, não encontrava os melhores espaços. Detalhe. Antes do gol do Atlético, o Matheus Martins conseguiu cortar uma bola para dentro, teve a possibilidade de chutar, incomodar o goleiro, não acertou o gol mais uma vez, chutou para fora. O Botafogo passa pelo problema lá no gol, passa pelo problema lá no ataque. O Arthur Cabral ontem foi titular como centroavante e ele não consegue finalizar, ele tá fisicamente muito abaixo, ele não consegue nem dominar no segundo tempo. A gente até falava aqui em off, teve um bolão lindo, um passe do Montoro de trivela, que o Arthur Cabral não conseguiu correr em direção à bola. Quando a bola fez a curva para dentro, obviamente trivela faz com que a bola faça uma curva, o Arthur Cabral não conseguiu chegar à bola assim, um troço constrangedor. Então o Botafogo passa por um problema extracampo muito grande, isso entra no campo, e a parte técnica de alguns jogadores, a parte física também acaba não colaborando com o momento do Botafogo, que é muito ruim. Não é um time ruim, não é um time para estar brigando na zona de rebaixamento, mas, meus amigos, nós já vimos muitos times grandes recentemente brigando em zona de rebaixamento e até caindo. E times com qualidade também, como, por exemplo, o Grêmio de 2021 não era um time tão ruim assim. Outros times aí que caíram recentemente ou que brigaram, o Inter ano passado não era um time tão ruim assim. Na última rodada escapou. Até porque também teve resultado que ajudou, o Botafogo mesmo ganhou do Fortaleza e o Inter não caiu. Então tem muita coisa tem que melhorar no Botafogo. Eu reitero, o time que entrou em campo ontem não era ruim, tomou o primeiro gol, acabou a confiança, todo mundo errando tudo, partidas assim patéticas de vários jogadores, Vitinho, a linha de zaga toda que é boa, Vitinho, Bastos, Barbosa e Telles, o Medina perdido em campo, no Estudiante, ele vinha jogando na meia esquerda, aqui ele tá tendo que jogar como volante, por necessidade. Na primeira palavra do Belão, na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou que não tinha um volante de pegada, um primeiro volante de marcação. O Botafogo também sofre com isso o ano inteiro. O Edenilson teve que jogar ali, fez até um bom jogo. Se alguém se safou aí no Botafogo, não foi só pelo gol, não. Foi o Edenilson, com a qualidade de passe que ele tem, da marcação também, contribuiu ali com o Botafogo, mas muito pouco para um time que precisa urgentemente sair da 17ª posição, é o primeiro na zona de rebaixamento. E alguns gols bobos por conta da percepção dos jogadores em campo e talvez da falta de experiência do treinador. O Botafogo tomou o primeiro gol,
cedo. Aí empatou, o escanteio foi bem batido pelo Telles, bate-rebate, o Edenilson empatou no final do primeiro tempo. Aí pouco depois teve outro escanteio do mesmo lado direito, o Telles é lateral esquerdo. Ele foi bater o escanteio, até bateu bem, só que o Botafogo não conseguiu chegar a bola da melhor maneira, tiro de meta. Como o lateral esquerdo vai atravessar o campo em diagonal, a ponto de chegar lá do outro lado rápido se alguém bater o tiro de meta para lá. O time tem que estar preparado, já que o lateral esquerdo foi bater a bola do outro lado, né? Tem que estar preparado para conseguir cobrir, né? estancar aquela sangria ali, alguém fazer a cobertura. E aí não, o Atlético Paranaense bateu o tiro de meta rápido, o jogador fez o lançamento lá para o outro lado, o Telles não tinha chegado ainda. Aí mais uma vez, o Barbosa todo errado na bola, o Bastos todo errado na bola, mais um gol do Viveiros ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Botafogo já entrou derrotado, tomou mais um gol bobo de bola parada. O Belão, talvez também por falta de experiência, mexeu muito mal. Ele entrou com o Júnior Santos no lado esquerdo, no lugar do Matheus Martins, o Vidalba assim no lado direito. Aí só depois de 20 minutos quase, ele levou o Júnior Santos para dentro, tirou o Arthur Cabral e botou o Natani pelo lado esquerdo. Então, muita dificuldade por parte do Botafogo, sem treinador ainda e com esses problemas extracampo, muita coisa a ser resolvida, Ilan.